Olá, está começando mais um Primavera Saúde e hoje nós vamos falar de um tema que já atinge quase 10% da população brasileira, que é uma doença chamada diabetes. Acho que todo mundo já conhece, né? Eu recebo aqui no estúdio o endocrinologista, Dr. Daniel Daltoé. Doutor, essa realmente é uma das doenças mais procuradas na sua especialidade ou não, assim? Com certeza, é uma das principais doenças que um médico endocrinologista trata, porque muitas vezes ela está intimamente ligada com a obesidade. Então, obesidade, depois diabetes, geralmente as duas juntas. Vivemos uma epidemia de diabetes no mundo, paralelamente a uma epidemia de obesidade. As duas juntas e, curiosamente, crescendo números assustadores no mundo. Então, você falou de números, já antecipou do quanto é comum para nós e o quanto tem crescido isso. No Brasil se fala já em 14 milhões de brasileiros com a doença. Nossa. E os números que assustam é que boa parte desses pacientes, boa parte desses diabéticos não sabem que tem a doença. Mesmo com todas as campanhas que tem de SUS, de Sistema Público de Saúde, de convênios, em geral na televisão, de programas como o teu, que estão mostrando, estão ampliando o conhecimento para o telespectador, ainda tem muita gente que não sabe que tem a doença. E o grande problema do diabetes, muito comum com o colesterol alto, a dislipidemia e com a pressão alta, é que muitas vezes no começo elas são patologias, doenças silenciosas. O paciente não sabe que tem. Então, por isso que é importante os exames preventivos. Adultos, depois dos 40 anos, mas se estiver acima do peso, uma história familiar, mulheres que tiveram diabetes na gestação, então são fatores de risco para ter a patologia. Doutor, o que é, na realidade, o diabetes? O que ele causa, altera no organismo? Uma síndrome clínica, que leva o paciente a ter níveis elevados de glicose no sangue. Glicose, um tipo de açúcar, é a fonte, é a energia do nosso corpo. É a gasolina do nosso corpo. O nosso cérebro precisa de glicose para trabalhar. É o nosso metabolismo. Só que quando tiver em níveis elevados, o corpo sente. Vamos dizer, dá mais vontade de ir no banheiro, vai mais vezes, a frequência miccional aumenta, a pessoa tem mais sede, já começa a ter um pouco de turvação visual, começa a ter um pouco de cansaço, começa a dar alguns desequilíbrios pelo corpo. Então a pessoa começa a sentir, começa a perder peso, isso quando o quadro é mais avançado. Quando cai, o cérebro já avisa, dá aquele sinal de alerta, a pessoa fica com medo, vendo aquele cachorro raivoso na tua frente, o medo de querer sair correndo, dispara o coração, o olho fica arregalado, então começa a ter um suador excessivo, então vontade de uma sensação de morte iminente, sensação de muita fome. Então, para se defender, o nosso corpo tem mecanismos para se defender. O problema do diabético vai no pâncreas. Tem umas células beta do pâncreas, um local específico do pâncreas, que fabricam um hormônio chamado insulina. No diabetes tipo 1, que nós vamos distribuir em tipo 1 e tipo 2, esse órgão entra em falência. O órgão praticamente não trabalha mais, então a pessoa necessita de insulina exógena, no caso, insulina para sobreviver, precisa de insulina. É o mais grave, o tipo 1. O grande ponto é porque é um dependente de insulina. Não é questão de grave ou menos grave, os dois têm suas peculiaridades. Não dá para dizer que um é mais tranquilo, outro menos tranquilo, acho que não é por aí. Tipo 1 necessita de insulina para viver, necessita tratar. Não que o tipo 2 também não precise. O tipo 2 envolve por dois motivos principalmente. Ou o pâncreas não começa a secretar a insulina com mais dificuldade, ou a pessoa tem resistência insulínica, geralmente associado ao aumento do volume abdominal, associado à obesidade. Então, por isso que no começo se fala, como é que vamos cuidar do diabetes no início? Vale controlar o peso, é um dos fatores, por isso que está associado, aumentou a obesidade e aumentou a diabetes. Então, controlou o peso é um fator, daí tem inúmeras situações que a gente pode conversar disso. Atividades físicas regulares. E às vezes a gente fala assim, o que pode controlar o peso? Mas às vezes não é uma grande perda de peso. 5% da perda de peso muitas vezes é suficiente para uma melhora importante metabólica. Então vale a pena sim perder peso. Quantas vezes a gente vem em consultório, chega um paciente e diz, já fiz aquele tratamento A, B ou C, eu não acredito mais em nada, não quero mais perder, larguei de mão, doutor. Não é por aí também, acho que a gente pode perder e às vezes o pouco que tu perder pode ser interessante para o metabolismo.
Doutor, em relação a isso, por exemplo, a perda de peso, ela é para tratar um caso, se a pessoa já tem diabetes, ou seria para prevenção? Dá para prevenir as diabetes? Duas coisas. O diabetes, no caso tipo 2, né? Tipo 1 não se descobriu, estão se tentando vacina, ainda está em fase muito de estudo. E é o menos comum, tá? Menos de 10% dos pacientes são tipo 1. E geralmente é aquele que antigamente a gente falava, diabetes do jovem, diabetes da criança, vamos dizer assim, que era descoberto. Às vezes descoberto muito cedo, 1 ano, 2, 3 de idade, e já descobre isso lá, geralmente dentro de um pronto-socorro, até na UTI. Diabetes tipo 1 é muito complicado, porque dá um desequilíbrio muito grande. Não, às vezes 2, 3 dias muda tudo, é um quadro muito agudo. Às vezes entra num que a gente chama de cetoacidose. Quando tem os sintomas já está num nível também bem elevado. Bem elevado. Já o tipo 2 não, é aquele que vai descobrir meio acaso, previamente a uma cirurgia, vai fazer uma cirurgia, exames na rua lá, vai fazer testes de dedo, vai descobrir no dentista, né? Então, eventualmente vai descobrir em outras situações, ou exames de prevenção, né? Que está obeso, tal, vou fazer o teste de dedo, tal. Porque a gente quer evitar que a pessoa vai descobrir somente quando tiver sintomas, que pode ser tarde. Daí, quando descobrir dessa forma, tem estudos que mostram que mais da metade do pâncreas, as células beta do pâncreas não estão trabalhando direito. Então a gente já perdeu um tempo importante de já começar a tratar cedo. A gente tem um nome disso que é o efeito legado, vamos dizer assim. Quanto mais cedo nós tratar, mais controle nós tiver no início, o diabetes vai ser mais prolongado e com menos complicações. Lá nos Estados Unidos, por mais que tenha um volume grande de diabéticos, já há uns 3 anos aproximadamente, estudos mostraram que já diminuiu as complicações. Com certeza tu já ouviu falar de pessoas que tiveram problema de retina ou tiveram que fazer laser por causa do diabetes. Com certeza você já ouviu falar de alguém que foi parar nas cadeiras de hemodiálise por causa do diabetes. E também as neuropatias, aqueles dedinhos que tinham que ser amputados ou uma lesão que levou a amputar um dedo. É uma das principais causas de amputação, né, não traumática, fora os acidentes em geral, amputações são comuns para pacientes diabéticos descontrolados. Então, controlar bem no início vale muito a pena. Porém, às vezes a gente tem aquela história assim, né? Às vezes o paciente não visualiza isso. Atitudes preventivas, às vezes, não são... a gente parece que não tem aquele estímulo, parece que tem que sentir o negócio pegar de verdade, vamos dizer assim, né? Aquela história, ter uma neuropatia, dores pelo corpo, um sintoma que é comum no homem quando o diabetes está descontrolado é a impotência sexual. Às vezes vai chegar no urologista, ele vai fazer os exames, opa, está impotente. Então daí, a partir daí vai querer fazer um tratamento mais frequente. Então a gente quer evitar isso. Para evitar por quê? No começo, Débora, se tratava o diabetes pensando em controle só naqueles números, né? Parecia que a gente só tratava laboratório. Hoje, nós vimos que tratar bem o diabetes, a gente pode prevenir doenças cardiovasculares. E tratar bem o diabetes é proteger o coração. Então, e viver mais, melhor e com qualidade de vida. Então mudou. Tratar bem o diabetes é igual a tratar colesterol, é igual a tratar pressão arterial. Estamos falando de prevenção. Queremos estar bem tratados e bem prevenidos, vamos dizer assim, das patologias do coração, que é o que mais mata, vamos dizer assim. E dá para viver bem, doutor, tendo tanto diabetes tipo 1, tipo 2, dá para viver tranquilamente? Claro, né, usando a insulina, enfim, tem essa rotina diferente, mas dá para viver tranquilamente tendo a doença? Com certeza dá para viver bem. Eu estive num congresso recente, até fora do Brasil, e tivemos uma palestra motivacional, foi de um montanhista, né? Eu até falava alpinista, mas podemos dizer que quando é alpinista é só nos Alpes, mas vamos dizer, um montanhista que subiu o Monte Everest 3 vezes, e ele é diabetes tipo 1, levando a insulina, né? E levando a insulina, e ele tinha que ter o cuidado, além da insulina, não congelar. E ele quis mostrar, a mensagem dele é a seguinte, que mesmo em situações mais difíceis, em situações extremas, nas mais extremas do ser humano, dá para viver com o diabetes e dá para tratar. Então não é uma pessoa no dia a dia normal, aquela pessoa vai dizer assim, que é possível sim, ter uma vida, entre aspas, das mais distintas, tendo diabetes. Então, tem triatletas, tem atletas em geral, tem medalhistas olímpicos, né, tem um jogador da Espanha agora, o Nacho, que é um diabético tipo 1, que está lá na Copa do Mundo. Então, praticamente, tem vários, vamos dizer assim, vários atletas, vários esportistas, um exemplo, mas
mas não só isso, tivemos prêmio Nobel, tivemos vários personalidades, então não só para o esporte, mas também intelectual, não atrapalhou em nada disso. Em gestações, no passado tinha esse negócio de não podia engravidar ou não, nada a ver. Depende do perfil, depende do controle. Tem alguns casos que não é recomendado, mas proibição também não. Dá para ter uma vida tranquila, com moderação. Mas é diferente de uma outra pessoa? Será que nós todos não precisamos ter moderação? Esse é o grande ponto. Até que ponto a gente pode ter toda essa liberdade, né? Essa liberdade que o pessoal diz assim, eu vou perder, né? Eu vou perder minha liberdade. Claro que se tu tiver necessidade do uso de insulina, que é injetável, subcutâneo, vai envolver algumas dificuldades, alguns testes, tem que fazer os testes de ponta de dedo, que não é único. Hoje, agora, recentemente, há uns 2 anos no Brasil, nós temos um aparelho, um sensor que a gente coloca no braço do paciente, que ele fica medindo a glicose continuamente, tu só aproxima, pode estar por baixo da nossa roupa, em casa, o que for, ou se for uma criança, a mãe mesmo pode aproximar e já medir a glicose, como é que está? Sem nem o furinho? Sem furo no dedo, e facilitou muito o controle. Então temos vindo muitos avanços, já estão presentes aqui com a gente, estão facilitando o nosso controle e o tratamento. Antigamente era uma bronca, né? Antigamente tinha que ir lá fazer o xixi, botar uma fitinha lá para fazer o teste, mais ou menos para ter uma ideia da glicose. Hoje, com o avanço da tecnologia, da engenharia envolvida no controle, a gente está conseguindo controlar melhor e ter mais qualidade de vida. Temos diabéticos de todos os tipos, mas o mais importante, o que não mudou, é a necessidade do controle. Não basta tratar, precisamos tratar bem os nossos pacientes. E seguir essa rotina aí do uso da insulina, essa rotina passada pelos médicos também é importante, então, para manter essa qualidade de vida. Claro, a adesão aos tratamentos, independente se é com insulina ou com medicamento, é muito importante. É isso que é o grande ponto. Facilitou tu saber os valores, mas a adesão, o controle ali, a disciplina da medicação, a disciplina da alimentação é o que chegou a este, vamos dizer assim, esse grande controle. Em relação à alimentação, temos um tema muito controverso, né? Então, é importante o carboidrato, não é importante o carboidrato, qual a quantidade? Se falava numa dieta de baixo carboidrato, hoje tem estudos até com muito baixo carboidrato, então estudos saindo recente, então qual a necessidade mesmo? Porque é uma coisa assim, às vezes o diabético tem que dormir com o inimigo, né? O carboidrato vai fazer aumentar a glicose, mas ele tem a necessidade, ele tem a demanda, daí a insulina pode neutralizar. Então, é um pouco complexo, é uma patologia complexa que envolve a família inteira do paciente. Esse é o grande ponto. Né? A gente tem vamos dizer assim, uma necessidade importante de conscientizar a família, né? Então, quando é um jovem é fácil, daí a gente vai dizer assim, opa, nós temos que conscientizar o pai, a mãe, todo mundo, né? Porque todo mundo fica muito, por que comigo? Como foi acontecer isso comigo? Quando é a família que necessita, aquela coisa assim, começa aquela negação, que é uma parte também psicológica, né? Diz um ditado assim, né, um ditado antigo, né, que quando é uma doença aguda, o médico é o herói. Quando vai ter que operar um apêndice, aquela dor aguda, o médico é o herói. E quando é uma doença crônica, igual o diabetes, o herói é o paciente. É ele que está no dia a dia, o médico está ali para orientar, para ajudar, mas os heróis são vocês, os diabéticos que estão ali no dia a dia, né, que tem que se conscientizar nas situações, se conscientizar numa festa, se conscientizar num qualquer evento, porque... Vamos e venhamos, né? Qualquer evento que nós tivermos tem que ter comida no meio. Parece que é um negócio assim que a gente tem que botar, parece que senão é legal, a família botar aí comida. E geralmente mais do que nós, com certeza, nós íamos consumir se tivesse na nossa casa, ou tivesse só no casal, ou tivesse em família. Sempre é mais. Doutor, vamos dar uma pausa, depois do intervalo a gente volta falando ainda sobre diabetes com o Dr. Daniel Dautoé, daqui a pouquinho. Estamos de volta e a gente está falando de diabetes com o Dr. Daniel Dautoé. Doutor, antes do intervalo, o senhor falou também da importância de quem está ao redor, né? Familiares, amigos. Realmente, como muda a rotina, eu também tenho amigos que têm diabetes e realmente, às vezes vai em festas,
tem coisas que não pode beber, tem coisas que não pode comer. Esse apoio de quem está ao redor é importante também para facilitar o tratamento? Muito importante, podemos dizer assim, a família, os amigos, a conscientização. É muito importante para ele conseguir se incluir no meio, vamos dizer assim, né? Quando criança, é sempre um pouco mais complicado, pelos doces, pela dificuldade. Parece que cada doce que vai encostar a mão ali, parece que vai ser um negócio... O chocolate vira um vilão, né? Vira um vilão, mas na teoria hoje temos opções com um grande teor de cacau, 70%, 80%, com uma quantidade baixa de açúcar, né? Então, o grande ponto nosso envolve, claro, o açúcar, que é um controle desregulado. Daí ele vai falar numa festa, vai ter o que? Geralmente o refrigerante, que é uma fonte extrema de açúcar, né? Talvez um dos maiores vilões que nós temos em relação ao açúcar é o refrigerante, que tem uma força muito grande, uma força de mídia muito grande, um apelo muito grande, né? Patrocina tudo quanto é evento, tudo quanto é evento até desportivo. Olha só que paradoxo que a gente tem, né? É um negócio meio complicado. Mas, doutor, falando dos refrigerantes e outros alimentos, o Diet Light, ele é indicado para quem tem diabetes ou nem todos também? O grande ponto aí seria como uma substituição, vamos dizer assim. É o light, o diet, o light, geralmente agora eles trocaram o açúcar e botaram adoçante. Então adoçante é aquela coisa, o cuidado é a moderação, né? O que vai ser no longo prazo, não é proibido, mas se tu tiver a escolha, se tu não tem para onde fugir e vai dizer assim, é um ou outro, obviamente tu vai sempre esperar o que for diet ou light, por caso do refrigerante. Tem alguns outros produtos que não faz tanta diferença, daí eles vão lá, botam light, diminui açúcar, vamos dizer assim, mas botam mais gordura. Então não é uma diferença, troca umas diferenças talvez que não são tão inteligentes. Mas se for preferir, que escolha um suco, né, que fosse um suco de limão, vamos dizer assim, né, ou uma água aromatizada, né, às vezes vai conseguir fazer algo diferenciado com baixo teor que dê um gostinho, vamos dizer assim, se tu não consegue tomar água, que ainda ela é o principal, né, então tem situações, às vezes usa até uma água com gás, bota um limão ali, uma laranja, tenta dar um gostinho para evitar aquele refri, que ele sim, ele faz subir a glicose com uma força enorme. Ele seria interessante, vamos dizer assim, né, não é, talvez uma situação de emergência, aquela hipoglicemia, daí que precisa de a glicose por um período rápido, vamos dizer assim, daí talvez ele poderia suprir essa demanda, uma bala de caramelo, um suco de fruta, daí ele consegue. Às vezes o diabético tem isso, tomar, eu quero natural e vou tomar mais suco, eu tomo muito suco de laranja, ou muito suco de caixinha. Também tem açúcar, também tem que ter muito cuidado, né? Porque às vezes um copo de um suco de laranja vão 3 laranjas. Então preferir sempre a fruta com a fibra, né? O suco, para o diabético em si, não é algo muito inteligente. Mais inteligente mesmo é a fruta, né? Não vamos desestimular de nenhuma forma. Acho que as frutas e verduras em si, elas têm que ser estimuladas. Isso é algo importante, vamos dizer assim. Doutor, agora falando sobre o refrigerante especificamente, o senhor falou que sobe a glicemia muito. Falando em quem não tem diabetes, seria algo a cortar, já pensando na prevenção? Se for pensar em calorias, algo que é extremamente calórico, é algo que deve ser evitado, sim, ao máximo, né? Não só pelo diabetes? Praticamente porque não é um alimento, né? Vamos dizer assim, qual a vantagem dele, né? Então, não é um alimento inteligente, mas os números já estão mostrando, né? O consumo está reduzindo, já chegou num pico assim, alguns números ali a indústria não quer mostrar, está muito cuidadosa com isso, mas já se vê que já tem uma debandada aí, o pessoal já está consumindo um pouco menos. Não que está consumindo em relação a diet, light, isso é um perfil muito restrito, ainda o maior consumo é na bebida açucarada. Mas já tem pequenos sinais aí que aquele pico lá já está começando, aquela montanha está começando a descer. Então é um sinal de conscientização, né? Então, mas é uma bebida aí que se fosse pensar para escolher, para evitar, tire ela. Primeira coisa para cortar da lista? Com certeza. Refrigerante. Tirar de dentro de casa, né? Eu faço o exemplo, meus filhos, eu tenho 2 filhos pequenos, eles praticamente não sabem, né? Um não gosta, diz que não gosta, não provou, beleza, mas não ter dentro de casa é um grande ponto, né? Se tu tiver dentro de casa, tu vai consumir, teus filhos vão vir junto, vai vir todo mundo, a família vai toda junto. Agora, doutor, falando sobre o diabetes, né? Nós temos um dado aí que foi divulgado também no mês passado, agora no mês de junho, pelo Ministério da Saúde, que mais de 400 mil pessoas morreram em decorrência de complicações do diabetes de 2010 até 2016. É um número preocupante, né? E é um número que tem crescido muito também no Brasil.
e muita gente talvez se assuste e não tenha o diabetes, mas se preocupe em relação a isso. Tem como prevenir a doença? Talvez mesmo quem tenha já a doença na família e se preocupe com isso, hoje não tem o diagnóstico, mas se preocupe com isso, como é que ela pode prevenir, de repente, com hábitos alimentares ou com hábitos de vida realmente? Citamos alguns hábitos saudáveis aí, isso aí é um tema que vai dar para fazer um programa 2, 3, 5, 10, né? Porque é um tema muito amplo. Prevenindo, evitando o ganho de peso, né? Controlando em relação à parte alimentar, evitando excessos. Citamos ali, tirar uma bebida açucarada ali, já é um sinal ali que já pode ser um começo. Mas pessoas que têm ganho de peso, e começando a ver que aquela cinta ali ficou mais apertada, eu botei um número a mais, outro número a mais, opa, estou ganhando peso, isso aí pode estar vindo com algo junto. É algo para investigar, principalmente que está envolvendo a gordura abdominal. Então, opa, aquela obesidade ali não é legal, obesidade que a gente fala assim, sugerindo mais metabólica. Então isso é um ponto assim, ó, vale uma investigação, vale um controle nutricional, se puder ir numa nutricionista, ótimo. Se puder fazer atividade física regular, que controlar, moderar, fiz uma refeição mais volumosa no almoço, quem sabe moderar um pouquinho à noite, vamos ter um pouco mais de domínio, um pouco mais de controle. Excesso nunca foi legal, isso é fato. Se nós formos avaliarmos quem tem mais longevidade em populações maiores, os orientais mostram para a gente, eles não cometem excessos, eles cuidam bem. Se nós formos avaliarmos a dieta do Mediterrâneo, que é uma das dietas mais famosas do controle, não é meio uma dieta, é uma filosofia de vida deles. Eles consomem carne vermelha somente uma vez por semana, são 4 vezes por mês carne vermelha. O resto é carne branca, seja frango, seja porco, seja peixe. Então eles têm esse controle. Então é um tema até interessante. Na dieta deles tem chocolate 70% ou mais de cacau, tem um cálicezinho pequeno de vinho tinto para prevenção, até cardiovascular, então não está aí sendo um problema, são uma população que tendo mais longevidade e prevenção cardiovascular. Então, com moderação. Esse é o grande ponto, essa grande dificuldade que a gente tem, né? Dizer assim, como vamos moderar em relação à parte nossa de alimentação? Como a gente vai conseguir no nosso dia a dia, né? Um dia ou outro, teve uma festa, tal, com cuidado, né? Mas às vezes eu recebo pacientes que dizem assim, ganhei 2, 3 quilos no mês e acredita que foi por causa de um casamento que foi no sábado. Acho que às vezes é um pouco de exagero, né? Acho que os nossos hábitos diários ali fazem muito mais, faz o diferencial da gente, pode ter certeza. Doutor, já se encaminhando para o fim da nossa entrevista, uma última pergunta sobre diabetes. Tem cura? Eu estava esperando essa pergunta porque envolve vários estudos, envolve em relação ao tipo 1, que teve estudo com células-tronco, teve estudos em transplantes específicos, estão em andamento. Pessoas que usavam doses de insulina elevadas diminuiu bastante, mas não dá para dizer com a palavra cura. Grandes obesos, quando são submetidos à cirurgia bariátrica, têm se revertido, vamos dizer assim, não vou dizer revertido, mas o diabetes praticamente está adormecido ali. Se vão ter diabetes de novo, a gente não sabe, porque precisa de mais tempo. Mas tem se mostrado, tem cirurgia que tem se mostrado diminuindo muito. A gente não sabe se isso vai prevenir problemas cardiovasculares, se isso vai fazer viver mais. Mas que aquela glicose tem diminuído, tem. Claro que uma cirurgia envolve riscos, uma cirurgia que envolve inúmeros fatores, né? Então outro tema também para uma outra conversa, porque vai mudar em si muito a vida da pessoa, vai mudar muito a qualidade de vida dela. Tem que ver como a pessoa se relaciona com o alimento, até que ponto isso dá prazer para ela. Falar em cirurgia para uma pessoa e tirar alguns prazeres dela, às vezes pode ser um pouco complicado. Então por isso que é bom ouvir o paciente, ouvir a família, ouvir quem já operou, né? Porque nem tudo é um mar de rosas. Então tem que ter muito cuidado, né, que dia após dia tem a história, depois vai ter essas festas e tu vai deixar de fazer algumas coisas. Todos que vão se controlar vão envolver algum sacrifício, seja clinicamente, seja na dieta, ou seja um tratamento cirúrgico. Então todos vão envolver cuidados. Essa é a grande mensagem. Temos que ter disciplina e cuidado diário. Esse é o segredo, tão famoso segredo. Tão fácil, né, doutor? Fácil de falar, claro, né? Fácil de falar quando a gente vai
comentar assim parece tão simples. Mas sempre tem o primeiro passo, com certeza. Todos, não nascemos caminhando, não nascemos falando, sempre aprendemos. E isso é uma arte, né? A gente viver, a gente está sempre aprendendo. Eu acho que o grande ponto, quando a gente vai falar, né, em fazer algo novo, em inovar, a gente ouvir as coisas novas é legal. Né? A gente sempre ouve bem, né? Mas o nosso grande problema é nós desfazermos das ideias antigas. Esse é o grande ponto, né? Dá para ter moderação? Claro que dá. Não vai deixar de fazer nada, não. Dá para ter uma vida boa, sim. Inclusive até nos extremos, como foi aquele paciente, como aquele eu vi aquela palestra, que ele chegou a subir o Monte Everest. Então, dá para ter uma vida, sim, com qualidade. Com certeza. Doutora, obrigada por esse bate-papo, que além de falarmos de diabetes, falamos também de qualidade de vida, com certeza. Com certeza. Espero recebê-lo mais aqui para a gente falar mais sobre esse assunto e tantos outros da sua especialidade. Eu que agradeço sempre o convite e a atenção. Estamos aí sempre para compartilhar conhecimento, que isso é prevenção. Prevenção na saúde envolve educação, vamos dizer assim, em saúde, e o teu programa está ajudando nisso, com certeza. Obrigada. Bom, gente, o Primavera Saúde vai ficando por aqui. A gente se encontra na semana que vem com mais assuntos na área da saúde, bem-estar, para a gente bater um papo e tirar todas as dúvidas para vocês. Até semana que vem.